A gente está aqui numa live chamada Olhar do Brasil. Olhar do Brasil foi uma coisa que a gente criou assim super em 5 minutos. Eu tinha falado no dia anterior com a Cacau Fernandes e ela tinha me falado do trabalho, né, dela que ela está fazendo, tinha me falado dos fotógrafos pelo bem, um trabalho muito incrível. Cacau vai estar com a gente no mês de março nesse projeto. E hoje a gente vai conversar com o Fernando Browne. Com o Fernando também eu conversei no dia seguinte, parece que as coisas se encaixaram, e aí rapidinho veio a ideia do Olhar do Brasil, né? Nesse edital, que faz parte da Lei Aldir Blanc, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, o edital chama Cultura Presente RJ, e a gente está presente aqui de novo. Marina também está aqui, Rosário, que delícia estar com todos vocês. E hoje eu converso com o Fernando Browne, um fotógrafo, artista plástico, que tem trabalhos distribuídos aí pela Europa, pelos Estados Unidos, mas que fala do Brasil. Ele fala de um Brasil que poucas pessoas falam, de um Brasil que está invisível, a gente fala dos invisíveis, ele fala das exceções. Então eu vou chamar Fernando para a gente trocar essa palhinha. Tá bom, Fernando? Pede aí que a gente começa a conversar. Enquanto o Fernando não pede, a gente vai... Eu vou avisar que essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, tá bom? E também vai ficar gravado... Vai ficar gravado no IGTV, a gente vai salvar e vai colocar lá no nosso canal da LV, né? Da LV Comunicações. Né? A LV Comunicações, o Fernando chegou, deixa eu só acabar de contar uma coisinha. Tudo bom, Fernando? Tudo bom? E aí? Que bom te ver. Então, e aí a LV Comunicações já está há 24 anos aqui, né? A gente trabalha com cultura, fazendo projetos para leis de fomento, editais, também geração de conteúdo para as redes sociais, para sites, blogs, tudo que vocês precisam, sempre muito personalizada, e assessoria de imprensa, que hoje tudo começou na nossa vida. E Fernando Browne chegou na minha vida como, né, Rosário Malcher, que está aqui, querida, né, Exatamente. nos chamou para fazer um projeto juntos, que era a exposição Invisíveis, né, que foi muito interessante, que a gente falava dos lixeiros, depois a gente vai contar um pouquinho mais, né? E também depois a gente fez regime de exceção. Foram 2 trabalhos e já criou uma sinergia, né? Porque eu acho que cultura é isso, é sinergia, né? Porque se não tem isso, né, a gente não encontra meios, não encontra dinheiro, não encontra nada. Rosário também é responsável por me apresentar a Marina Agostini, que está aqui pelo Aprender Sustentável, o projeto que ela está idealizando também. Então, é muito feliz. Casamentos bons profissionais. E aí, Fernando, tá tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo. É muito legal estar nessa época aí de desencontro e não encontro, né? A gente promover um encontro como esse é muito legal. É super. Eu acho que é muito enriquecedor para todo mundo, né? É muito bom. Porque eu acho que a gente está num momento de pandemia, né? Infelizmente, né? Tem muita coisa acontecendo aí que não está legal, né? Se a gente for falar isso, a gente vai levar a live inteira. Olha, Mas a gente tem um outro lado que é muito gostoso, né? Que se chama encontrar mais as pessoas. Eu acho que a gente acaba encontrando mesmo virtualmente, né? Então a isso. gente consegue conversar mais. A gente teve a oportunidade de conversar nesse ano, né? Que já está quase um ano de pandemia. Com tantas outras pessoas e muitas ideias estão vindo. Então, o Olhar do Brasil, na minha cabeça, ele já virou um projeto mega. Eu já estou pensando em leis de fomento, porque isso vai aflorando, né? A Lógico. gente vai mexendo e vai olhando e o Brasil vai vindo, É isso aí. né? É. E aí me conta assim, como é que começou essa história toda? Foi uma câmera na mão e uma viagem para o Nordeste? Na realidade, se eu for, quer dizer, indo lá para baixo mesmo, né? Bom, eu vim de uma família classe média. Uhum. Meus pais tinham uma relação muito forte com livro, com arte, com cultura. Então, lá em casa, a gente tinha muitos livros. A gente sempre foi muito incentivado a ler, a estar envolvido com arte e tal. E nós éramos muitas pessoas lá em casa, eram muitos filhos e tal. Uhum. E aí eu era muito tímido, muito acanhado e tal, e gostava do meu silêncio. E eu, para tentar me encontrar naquele cenário todo, eu muito quieto, eu encontrei uma senha que foi fantástica.
eu peguei um livro e comecei a ler. E comecei a ver o seguinte: toda vez que eu pegava um livro para ler, ninguém me incomodava, ninguém me mexia comigo, eu ficava em silêncio, todo mundo me respeitava. Então, essa senha foi fundamental para mim. Primeiro porque eu passei a ter o hábito de ler, foi super legal. Hoje eu sou um leitor, quanto mais, eu vivo lendo o tempo todo. Então, esse hábito foi super legal para mim. E me defendeu, me colocou atrás do livro, me defendeu de tudo aquilo. Quando eu fui para a adolescência, ainda tímido, muito, mas querendo me expressar, né? E com essa introspecção e tal, o que eu fiz? Eu acho que como eu vi que deu certo aquele modelo lá, eu repliquei aquele modelo na minha adolescência, e aí eu fui, e também com o desejo de me expressar, eu fui para trás da câmera. Então, eu sempre atrás. E a câmera foi super legal, porque para mim foi uma conveniência muito grande. Os artistas, normalmente, eles têm umas epifanias. Eu fui, desde criança, eu queria ser artista. Não, comigo não. Foi uma coisa de conveniência mesmo. Foi super prático, porque como eu vi que atrás dos livros eu me dei bem, então eu fui também para trás da máquina, que para mim é muito mais confortável do que estar na frente. E aí comecei a me expressar, foi super legal que eu consegui me expressar, dar a minha visada sobre o mundo, e ao mesmo tempo me escondi atrás dela. Então foi perfeito. Aí o que aconteceu? Logo quando eu comprei a máquina, meses depois, eu idealizei uma viagem para mim que foi assim, fulcral na minha vida, foi determinante na minha vida. Eu arrumei a minha mochila, coloquei minha máquina fotográfica dentro da mochila e um monte de filme preto e branco, porque eu sempre fiz fotografia preto e branco na época da digital, da analógica, porque eu que revelava, ampliava, eu tinha um laboratório em casa que fazia todo o procedimento. Então, para mim, era mais fácil fazer, para ter controle de tudo, fazer a foto preto e branco. Enfim, aí fui viajar. Essa viagem foi assim determinante na minha vida, não somente com relação ao meu trabalho em si, mas com relação a mim como ser humano, como cidadão realmente. Sobretudo como cidadão, né? Então eu saí daqui do Rio, fui até Guarapari, no Espírito Santo, de ônibus. Aí eu fui de ônibus. De Guarapari, eu fui... Aí acabou o ônibus, fui subindo, fui até o Piauí, até a cidade de Picos, no Piauí, e depois voltei pelo sertão. Mas você fez isso porque pedindo carona? O que Carona, eu fui carona de caminhão, eu cheguei até a pegar carona de bicicleta uma vez. Foi interessante, essa carona de bicicleta foi linda. E eu estava sozinho, quer dizer, eu, a minha máquina e a minha mochila. E naquela época não tinha internet, não tinha nada. Eu fui andando, fui subindo. E aí, eu passei por, por situações incríveis e até perigosas, algumas delas, porque sozinho, né? E assim, eu passei, isso que foi interessante, eu tive uma percepção do país, porque como eu vivia na cidade, uma família de classe média com tudo, não faltava nada, a família super bem constituída, com um mundo muito, muito confortável para mim, quando eu fui para o Nordeste, fiquei sozinho, e aí eu vi o que era esse país, aquilo me assustou, e me deu assim, uma dimensão completamente diferente do país que eu sei. E aquilo transformou a minha vida. Aquilo foi realmente assim, a gente tem vários, são vários Brasis, né? A gente, assim, eu passei por um processo muito parecido, porque eu peguei um projeto na faculdade e, assim, estava na faculdade, na zona sul do Rio de Janeiro, né? E, de repente, a gente tinha um projeto que eu olhava e falava assim, o que a gente tem que fazer? Deve ser na linha amarela. Nem sabia o que era uma linha amarela, o que era uma linha vermelha, onde é que isso vai dar, né? E aí você começa a conectar um projeto da Arquidiocese do Rio de Janeiro. A gente fazia assessoria de imprensa da Feira da Providência e fazia matérias para para Santa Missa no celular que tem na TV, tinha ou tem na TV Globo, eu não sei. Porque eu te confesso que eu nunca assisti, minha avó que atendi para ver lá meu nome no crédito, que acordava para assistir às 6 horas da manhã de domingo. Mas, assim, a gente aprendeu muito a esse olhar, né, mais humano de um Brasil que é de verdade, né? Não é só o que tem por aqui. Deixa eu só, assim, olha, registrar aqui que tem a Maria Eugênia, né, que está da Venezuela nos assistindo. Tem gente de Portugal nos assistindo. Então, estamos extrapolando fronteiras desse olhar do Brasil. Mas aí, o interessante dessa viagem foi que
eu passei por tanta situação surreal, situações tão absurdas para o mundo que eu conhecia, que eu percebi que ela reverberou no meu trabalho de uma maneira interessante. Quando eu retornei dessa viagem, e até hoje eu sonho com essas imagens, com passagens dessa viagem, até hoje, mas quando eu voltei, eu tive uma sensação assim estranha, porque era tanta situação diferente e surreal para mim, que eu já não sabia mais direito o que era realidade, o que era ficção. Sim. Eu comecei a misturar. Hoje, inclusive, quando eu penso em algumas passagens, eu fico pensando, será que isso realmente aconteceu dessa forma que eu estou falando? Que eu estou pensando, que eu estou vendo? Então, quando isso se mistura a realidade com a ficção, hoje o meu trabalho, as minhas imagens, são exatamente isso. Ela tem a realidade em si, mas ela tem muito ficção, porque eu faço esse projeto todo de superposição de imagens, quer dizer, eu crio também uma ficção em cima da realidade ali, que eu acho que é um desdobramento lá daquela viagem, com certeza. Entendeu? A Rosário até comentou aqui que nós somos, na verdade, somos vários Brasis, mas somos um só, né? Isso. Né? A gente precisa entender. A Drica Ventura falou que também tem gente de Friburgo aqui. Salve Friburgo. Eu também adoro a Drica. A Drica é meu amor. Tem uma galera aí, seu fã por aqui. Que ótimo. Muito bom. Então você consegue ver se na sua técnica você acha que você ainda traz essa história de quantos anos atrás? 20, 40 20, anos atrás. 40 anos atrás. E eu tinha 20 e poucos anos, 21 anos. Então, olha só, eu acho que tem um desdobramento dessa. Eu acho que se fosse resumir essas influências, então essa é uma influência direta, foi assim, seminal na minha vida e no meu trabalho. E as outras, é interessante isso, as outras influências na área de arte, né? Se você me perguntar quais são as suas influências, sempre me pergunto minhas influências, o que eu tenho como influência, é engraçado porque as minhas imagens, o meu trabalho, ele é muito atravessado por várias linguagens, ele é contextualizado por várias linguagens, porque eu gosto de várias linguagens. Então, por exemplo, eu acho até que os cineastas me influenciaram muito mais do que os artistas visuais. Se eu pegar, por exemplo, Fellini, Kieslowski, Kiarostami, Peter Greenaway, Glauber Rocha, o Peter Greenaway e o Kiarostami, eu penso neles em quase todos os trabalhos que eu faço. Eu tenho uma influência enorme deles no meu trabalho. Então, quer dizer, é uma área de cinema. Na escultura, por exemplo, Giacometti tem hora... Eu gosto tanto do Giacometti, com aquelas figuras dele, né, assim, longilíneas, que eu até fiz uma série agora que está no Instagram, que eu botei outro dia, em que tem aquelas figuras longilíneas. Aquilo é Giacometti, é uma cópia. Eu chego a tentar imitar o Giacometti, tanto eu gosto dele. Arthur, Bispo do Rosário, né? Que eu fiz aqueles mantos, aquelas coisas todas com relação à parte toda de instalação. E mesmo é interessante, olha só, que mesmo na área de fotografia, que eu não tenho tanta influência assim, é mais de outras linguagens, mas se eu pegar, por exemplo, se eu vir na fotografia mesmo, por exemplo, eu percebo que eu tenho um foco muito grande, muito atento nos trabalhos do Miguel Rio Branco, Rosângela Renault, Arthur Omar, Eustáquio Neves. São fotógrafos que eles têm a fotografia como base. É um suporte de fotografia, mas eles expandem a fotografia. Eles liberam, eles desconstroem uma realidade para construir uma realidade própria deles. E o meu trabalho é muito isso. Então, porque eu sou muito influenciável. É até um perigo isso, porque eu sou muito seduzido a influência. Agora é moda, né? Você é influenciado ou influente com essa história? Eu tenho que ser um influenciado. Agora tá na moda. É tanta gente me influenciando, eu sou tão seduzido. Ó, tem alguém falando aqui, quer ver? Vamos aqui, ó. Cláudio Tosti falou assim: a fotografia é a base de uma série de outras artes. Tem uma galera falando aqui, olha, tô vindo de Friburgo, a família Browne está presente, os amigos da família Browne também. Isso. Né? E aí o Cláudio continua aqui, Bruno, sobre o que você falou
de ficar atrás. Ah, é Fernando, o que você falou, não é Bruno, é Fernando. O que você falou de ficar atrás da máquina. Você é um bonitão, cara. Para com isso aí, ó. Mas, nossa, é um problema ficar à frente da câmera, para mim é um problemaço. Eu me escondi atrás dela por questões de conveniência. Mas, enfim, isso me deu uma expressão, uma possibilidade de me exprimir, que foi super legal. E hoje eu me envolvi totalmente com essa linguagem, né? Mas, assim, é interessante como é que são tantas linguagens que me influenciaram, e aí eu vejo o porquê dessa minha imagem, das minhas imagens. Eu me lembro uma vez, a primeira exposição que eu fiz, grande, no Rio, no Museu de Belas Artes, que houve uma crítica do Jornal do Brasil. Eu não sei se o cara estava querendo falar mal do meu trabalho ou não, mas o fato é o seguinte, ele me disse um negócio que eu achei interessantíssimo, naquela época, em 1997, 98. Ele falou assim, no Museu de Belas Artes está acontecendo uma exposição de artes visuais, fotografia. Aí ele botou assim, mas é uma fotografia contaminada. Eu achei aquilo interessantíssimo, porque é isso, eu achei que aquilo foi positivo, assim, é contaminado mesmo. Eu sou contaminado por tantas influências, de tantas coisas, de tantas linguagens. Foi legal aquilo, achei, até hoje eu acho que eu sou realmente, a minha imagem é realmente contaminada, eu acho que é isso mesmo. Uhum. Então, a gente tava pensando, né, sobre suas imagens. A Mônica tá falando assim que ela adora as cores das suas obras, né? Então, assim, quando eu fiz assim a nossa chamada, eu falei, você está vendo uma foto, mas na verdade tem 5 fotos, né? Que a sua técnica é muito isso de preencher aqueles espaços vazios, é por isso que você junta um monte de outras fotos, né? Explica um pouquinho como é que você faz isso, né? Da onde, né? A gente já entendeu que tem essa, entre aspas, de novo, vou dar um JB, essa perturbação, né? De preencher esses espaços. Aí você tem que ter um pouquinho de paciência, que é uma coisa meio assim, mas eu vou tentar resumir mas o que é essa história, né? Bom, obviamente, hoje eu estou fazendo a fotografia digital, não mais analógica, porque eu não tenho mais condição, eu capturei, foi difícil, mas enfim, eu abri mão daquela ritualística incrível, né, da foto analógica, que eu fazia tudo no meu laboratório, mas perdi aqui uma ponta de filme, né? Eu adorava aquela parte da ponta do filme, que sempre tinha a melhor fotografia. Nossa, eu tinha uma coisa interessante, que eu depois de muito tempo trabalhando no laboratório, eu dava uma granulação no meu negativo, que é uma granulação que isso não tem na digital. Eu perdi isso. Mas eu ganhei outras coisas que vou até falar aqui agora, que foram interessantes. Para usufruir da liberdade, a gente tem que abrir mão de certas coisas e ir em direção a outras, né? Mas, enfim, o que eu faço? Eu fotografo. Depois que eu fotografo, eu imprimo as fotos em papel 100% algodão. Por que esse papel 100% algodão? Esse papel, ele me dá uma textura super legal, porque é uma textura que eu trabalho muito com lápis pastel, pastel seco, pastel óleo, carvão. Uso muito carvão também, para dar uma textura e um contraste maior. E aí o que acontece? Esse papel, ele meio que me dá aquilo que ficou faltando na foto digital e que a granulação na analógica me dava. Então eu tentei encontrar aquela granulação, que era uma textura forte, eu passei a encontrar isso quando eu comecei a interferir e imprimir as minhas fotos no papel 100% algodão. Então o que eu faço? Imprimo as fotos em papel algodão, então são fotos preto e branco, e aí eu saio fazendo mil interferências com lápis pastel, carvão, crayon, enfim. Quando eu faço as interferências, eu escaneio essas fotos. Depois de escanear, eu mando para o computador. No computador, aí eu faço duas coisas. Primeiro, eu uso o Photoshop para duas coisas. Uma é para fazer ou o esmaecimento ou então o reforço das cores. O outro é um processo extremamente longo, às vezes doloroso, porque às vezes eu fico dias e dias em cima de uma única imagem para sair alguma coisa. Que é o quê? É as sobreposições de imagens. E aí tem então, na verdade, o que era analógico, você continua fazendo algo muito manual, né? Apesar de você estar usando o computador. Você só pedir licença um minutinho, que eu acho que o meu ar-condicionado não tá bom. Eu vou ligar o outro aqui, só um segundo. Ele faz um barulho. Vê se está incomodando o barulho para vocês. Para mim, tá, não. Um pouco? Alguém aí diz alguma coisa? Não, mas tá tudo bem, vamos embora. Aí que eu faço? Quer dizer, aí então, depois que eu levo para o computador, começo a fazer essas sobreposições, por que eu faço? Né?
eu parto do seguinte, na realidade, Eliane, é lógico que a estética é importante, mas ela não é só, né, a minha questão não é a estética em si. Eu parto sempre de duas, estou sempre fazendo pesquisas muito fortes sobre duas questões que para mim são importantes de espaço. Que assim como eu acho que o tempo é muito importante no cinema, eu acho que o espaço é fundamental em fotografia. E aí eu trabalho com pesquisas em dois tipos de espaço. O primeiro espaço que eu trabalho é o espaço interno, aquele espaço que a imagem aparece para a gente. É o espaço da imagem que a gente vê. E aí o que eu faço? Eu sobreponho essas imagens. Quando eu sobreponho essas imagens, tá, eu parto do princípio que duas ou mais imagens sobrepostas, elas criam um ocultamento parcial, vão se ocultando parcialmente. Esses ocultamentos parciais, eles retiram a homogeneidade do olhar, eles retiram primeiro a linearidade do olhar, eles criam campos, texturas, volumes, e aí quando eles começam a criar esses campos e texturas, eles alteram o nosso sentido, porque sai daquele espaço que a gente está acostumado a ver as imagens, que é aquele espaço tridimensional. Aí eu peço licença para fazer um parênteses aqui histórico, para a gente entender o que eu acho disso. Se a gente pegar a Idade Média, tá? Na Idade Média, partia-se do princípio de que tudo vinha de uma única substância, que era Deus. Então, e o homem nunca se viu separado de Deus lá na Idade Média. Essa filosofia da Idade Média, de junção de tudo uma única coisa, eles, na época, para dar cabo dessa filosofia, eles criaram um sistema de representação onde tudo era feito de maneira chapada. Na Idade Média, né, as imagens eram todas chapadas, não tinha perspectiva. E isso é para dar conta dessa filosofia de junção da substância única que era que o homem se via junto com Deus. Quando chegou o Renascimento, que é interessante, os renascentistas vão contra exatamente essa teoria, e aí eles pegam uma frase de um sofista, que é o Protágoras, lá de trás do sofismo, em 480 a.C., e a frase era o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Quando o Renascimento insere essa frase, o homem é a medida de todas as coisas, acontece uma revolução total na sociedade em que o homem passou a se ver separado do universo, separado do homem, afastado, houve um afastamento do homem em relação a Deus, em relação à natureza. Aí o que aconteceu? Eles tiveram que criar um sistema de representação para dar cabo a essa teoria. Então criaram aqui um sistema, que foi um sistema baseado na geometria euclidiana de comprimento, largura e altura. Aí o que aconteceu? Com esse sistema que nos acompanha até hoje, a partir daí do Renascimento, tudo passou a ser representado, mesmo que fosse no plano, passou a ter que ser representado com aquela perspectiva renascentista, com pontos de fuga para dentro e tal. Então, eles passaram a fazer com que a gente, mesmo diante de um plano, tivesse a sensação de ter algo tridimensional. Por isso que os quadros eram chamados da janela do mundo, né? Então, a representação passou a ser tridimensional a partir de um espaço inventado por uma lei matemática. É muito louco isso, né? Porque eu fiquei pensando aqui que os pintores também faziam as fotografias, né? Quando você vai na Europa, você via, por exemplo, o casamento do rei Felipe da Espanha, e as pessoas pagavam para estar naquele quadro. Tinha gente que nem foi ao casamento, mas pagou para estar naquele quadro. Eu fiquei marcada com isso. O quadro está em Toledo, na cidade de Toledo, na Espanha. Né? Que é tipo assim, então você não me lembro quem pintou agora, mas enfim. E aí a história era essa, que as pessoas pagaram para dizer que foram ao casamento, quando não foram, e as que foram não estavam pintadas. Então, assim. Loucura, né? É o que a gente guarda na retina, né? Eu acho que então, a fotografia é muito isso também. Então, esse espaço que foi criado, tá, tridimensional, ele nos perseguiu até hoje, ele é uma coisa falsa, porque você está no plano, mas você está vendo algo que é construído naquela perspectiva, como se estivesse vendo algo tridimensional. Isso é um espaço construído, é um espaço afastado. A minha ideia com a sobreposição das imagens é fazer com que, nessa sobreposição, haja um fechamento do plano.
quando ao fechamento do plano você perde essas características de aprofundamento da característica do espaço representativo da tridimensionalidade, e você começa a querer buscar outras referências, porque você já não vai ter esse suporte da profundidade. Então você passa a querer estar predisposto a encontrar outras referências espaciais, não é? E aí, ou seja, elas provocam uma desorganização da visualidade, essas sobreposições, e que nesse caos a gente vai querer partir para algumas questões espaciais que são próprias nossas, porque o espaço, na realidade, é engraçado isso, né? O espaço não é uma entidade dada de antemão que você vai colocar tudo dentro. Não, o espaço é algo muito interno, o espaço está dentro de nós. O espaço tem uma relação direta com as vivências, experiências anteriores. A cada novo espaço que a gente é colocado, nós somos remetidos à memória dos nossos comportamentos anteriores. E quando a gente é remetido à memória dos nossos comportamentos anteriores, a gente passa a sentir e criar esse espaço. E aí, quando você passa a criar esse espaço, você passa a ser um coautor da imagem, você passa a participar daquela imagem de uma maneira muito mais intensa, muito mais mobilizado. Então, quer dizer, na verdade, é muito além, assim, você tem aquela fotografia e aí você vai, é o seu olhar, tudo aquilo que envolve aquele momento daquela fotografia, o espaço daquela fotografia, que talvez você quisesse que estivesse naquela fotografia e não estava. Mas aí é outro ponto. Aí um outro ponto, é o outro espaço que eu trabalho. Esse eu acabei de falar, é o espaço que eu trabalho dentro da imagem. Essa sobreposição, tentando fechar o plano e tirar o observador desse conforto de ver tudo dentro da perspectiva renascentista. O outro espaço que eu trabalho, esse sim, é um espaço que eu acho o seguinte: uma fotografia ela permanece na história, ela perdura no tempo, não em função da sua estética, da sua formalidade. Eu acho que é muito mais que isso. É quando você consegue mobilizar o espectador, fazer com que ele, diante da imagem fotográfica, ele dê um pulo, dê um salto em direção ao desconhecido, por ter o seu inconsciente acionado. Quando ele tem o seu inconsciente acionado, ele, inclusive é interessante isso, esse inconsciente, quando ele tem o seu inconsciente acionado, ele vai até entrar em harmonia com o próprio fotógrafo, porque, ironicamente, no ato fotográfico em si, quando o fotógrafo clica, aperta o obturador, é o único momento que o fotógrafo não vê nada. É um momento de inconsciência, porque quando ele fecha, quando ele clica, o espelho sobe, e naquele lapso de segundo, ele também não vê nada. Quer dizer, por incrível que pareça, é uma ironia da linguagem, o fotógrafo é cego quando ele fotografa. E esse cego é um momento de lapso inconsciente que eu acho que tem a ver com a harmonia do espectador. Aí o que acontece? Qual é a minha briga em relação ao espaço fora? A fotografia, por natureza, ela é sempre parcial, né? Não tem como você fotografar o mundo. Então, a fotografia, por si só, é algo parcial. Eu até costumo dizer que a fotografia é precária. Precária no sentido da informação. Ela tem pouca informação porque ela é sempre algo parcial. Se ela é algo parcial, então o que acontece? Só para concluir aqui, já que é algo parcial, sempre a fotografia, por natureza, é algo parcial, ela supõe um extrapolamento, uma extrapolação daquele espaço que está ali representado. Ela te conduz, te induz para fora daquele espaço de representação. Ela tenta te seduzir para ser jogado para fora. Por quê? Porque eu acho que é muito simplista, muito reducionista analisar uma imagem fotográfica somente naquele espaço ali, porque é fora do espaço que você vai conseguir construir a sua própria imagem. Porque eu acho que o fotógrafo dá só uma ponte, o que eu faço como fotógrafo, como artista, é dar apenas um estopim, uma fagulha, para que a pessoa, diante da minha imagem, ele tente sair da imagem. Quando ele sai da imagem, ele passa a construir uma imagem que é própria dele, que é a partir de bagagens culturais, sociais, sociológicas, posturais, dele próprio. E aí, quando ele sai para aí que eu acho que é interessante do aspecto da arte, é que quando ele sai para esse espaço fora,
e que ele passa a construir uma imagem, ele passa a ser um coautor da imagem, ele passa a refazer aquela imagem, né, que o fotógrafo deu, ele passa a ter experiências novas. Quando ele passa a ter experiências novas, abre aí, eu acho, uma janela para que ele também passe a ter um conhecimento maior dele. E aí que eu acho que é interessante a arte, eu acho que ela, e a fotografia principalmente nesse aspecto, o fato dela ser faltosa, ser sempre parcial, ela tem o fascínio é justamente para isso. A partir daí, eu, por exemplo, nas minhas imagens, eu tento propositalmente dar cortes muito profundos. Por exemplo, se eu tenho um rosto, às vezes eu pego o rosto, corto aquele rosto, deixo parte do rosto para fora propositalmente, tá? Ele até, assim, eu diria que esteticamente ele até pode perder alguma coisa, mas eu acho que você vai mobilizar muito mais o espectador se você conseguir seduzir, induzir esse espectador para olhar para fora também daquele espaço, daquela imagem, porque quando ele olha para fora, ele vai ter contato com as suas experiências próprias dele, e aí quando ele tem essas experiências próprias dele, pode haver transformação. E aí eu acho que é nesse ponto que eu acho que a arte ela é transformadora. Por quê? É transformadora e perigosa de certo aspecto, porque o que a sociedade, que o establishment, que o status quo exige e espera da gente é o quê? Que todos nós andemos no mesmo trilho, que a gente seja unívoco, uníssono, homogêneo, enfim, que a gente pense sempre reto no mesmo espaço, né? Aí vem a arte, faz exatamente o contrário. Ela atravessa isso aí e joga o espectador na contramão para ele fazer o contrário, ir criar imagens a partir das suas próprias experiências. Quando você começa a fazer as suas imagens a partir das suas próprias experiências, você passa a ser um certo perigo para a sociedade, né? E aí, por isso que a gente vê o seguinte, a gente percebe que nos regimes totalitários, os ditadores, o que eles fazem? Eles perseguem os banqueiros, eles perseguem os grandes empresários? Não. Eles vão perseguir quem? Os artistas. Eles vão perseguir as pessoas que lidam com cultura, porque são essas pessoas que vão fazer você pensar para fora do trilho. São essas pessoas que vão fazer com que você tenha experiências novas e venha com ideias novas, né? E o interessante disso tudo aí é que a imagem, a arte nesse sentido, esse perigo, né? Esse certo medo que o Estado tem da arte, né? Não é à toa que eles diminuem, o tempo todo cortam de verba de quê? De arte, cortam verba de cultura, de educação, para realmente não dar um incentivo a isso, né? E aí, o que acontece? Essa preocupação do Estado é uma coisa que é interessante, porque não é um privilégio nosso hoje aqui. Se a gente for ler lá atrás, né, Platão, né, Platão já falava isso na República, né, ele dizia uma coisa interessante, pegando esse gancho aí. Platão admitia na polis grega qualquer tipo de arte, quer dizer, a filosofia e a oralidade eram super bem-vindas e muito bem aceitas. Agora, as artes visuais, ele dizia o seguinte: a arte visual tem que ser rechaçada como uma doença contagiosa, porque ela é perigosa. A razão não dá conta da arte visual. Ela Então, não suporta. Deixa eu pegar um gancho aí, da gente até falar do seu trabalho, né? E aí isso te fez também olhar o outro lado da sociedade, né? É você ir lá olhar os invisíveis, né? Olhar o pessoal que, né? Todo esse lado, o pessoal da Grota, né? Da Orquestra de Niterói. Então, assim, fala um pouco dessa sua experiência, né? De se envolver num meio que não é o seu do dia a dia, catar aquela fotografia, transformar, né? Catar, isso é coisa de jornalista, né? Vai atrás da foto, né? E encontrar a foto que você quer. E se não for a foto que você quer, como conseguir ela? Mas antes de você me responder, tem uma galera falando assim, tem um pessoal dizendo que a foto às vezes, será que é agressivo? Não é agressivo? Tem gente falando, deixa eu só voltar aqui, porque tem muita gente aqui que fez uns comentáriozinhos só para a gente, né, trocar ideia. Então tem gente aqui dizendo, lindo o seu olhar. Ó, tá... a Márcia está aqui, gente, a esposa dele. Olhar fotográfico, olhar fotográfico.
Não, mas tem Mas, gente falando, é que o negócio trava. Ai, falação. Mas, assim, tem muita gente falando do seu trabalho, das cores do seu trabalho, que às é, vezes, né, para alguns isso pode ser até chocante, porque às vezes você, né, fotografia, você vai esperar uma coisa única, de repente você encontra essa mistura, né? Tem gente aqui, o Dinho chegou, seu parceiro, parceiro, grande Dinho. Dinho Fonseca, poste no poste, gente, segue lá que é muito divertido É, esse projeto, né? E a Márcia está aqui, eu estou aqui. É isso aí. Um também, beijo, Marco. grande Mas parceiro. seu marido é um cara incrível. Então vamos voltar para essa história Mas aí, aí. E aí, engraçado, como é que de repente. mas você falar agora do trabalho, Eliane, é uma coisa interessante pra caramba, porque eu acho que há mais ou menos uns 5 anos atrás que eu fui me dar conta de uma coisa interessantíssima. Eu fiz uma exposição individual em Nova York, em Manhattan, que ela foi produzida pela Lígia Coelho, não sei nem se a Lígia está aí, se tiver, um grande beijo, Lígia, ela que me representa lá em Nova York. Ela produziu uma exposição lindíssima minha lá em Nova York, num estúdio, uma coisa linda, e foi junto com o lançamento do livro dos Querubins, que é o livro Querubins da Grota. Né? Sim. Então eu fiz esse lançamento lá, do livro, junto com a exposição, e aí na assinatura, tinha fila grande, assinatura e tal, aí uma pessoa veio, um cara de meia idade, ficou lá na fila, ele já estava muito tempo lá. E aí, no final, ele foi, pediu o autógrafo, eu dei autógrafo e falou assim, uma coisa, eu vi hoje, ele era de uma TV alternativa lá de Nova York. Aí ele falou assim, eu vi a propaganda da sua exposição e do livro hoje, aí fui ver sobre a sua história e eu vi que de maneira curiosa, todos os seus temas estão ligados a pessoas, todos os seus projetos são ligados a pessoas que não têm voz na sociedade, a minorias, a pessoas que são discriminadas. Aí ele falou, pois é, eu vi coisas de transexual, de travesti, de drag queens, de catadores de lixo, de mendigos, de negros. Engraçado, porque eu nunca tinha me dado racionalmente conta disso. Né? Eu acho, inclusive, que tem até a ver com aquela tal viagem que eu fiz, que eu vi um Brasil que é tão desigual, tão díspare e tão surreal, que isso até hoje reverbera dentro de mim. E eu vou para esses temas porque são coisas que eu me debruço e tento dar um olhar para essas pessoas que, às vezes, eu acho que elas não têm. É como se eu estivesse emprestando a minha alma, o meu olhar a eles. É a minha tentativa, é o que eu posso fazer com a minha arte. Querubins da Grota é um espetáculo sensibilidade ímpar, diz o S, que eu não sei, Calazans. Ah, Né? é o Então, Saulo, meu querido amigo Saulo, grande amigo. Maria Eugênia diz, as obras dele são maravilhosas. Né? Mas, Então, assim, é interessante porque quando começou a história da pandemia, né, e aquela história do auxílio, e aí veio buscando essa questão, as pessoas são invisíveis, né? Não temos a coisa dos invisíveis. Aí eu lembrei muito, né, da nossa exposição dos invisíveis, isso. né? E aí eu fiquei pensando, sim, aí você estava de enxergar as pessoas que limpam as ruas, ele tinha uma outra discussão. Mas aí eu fiquei pensando como somos uma sociedade formada por invisíveis, é isso, né? Porque É, somos muitos no final das contas. Queremos isso. também ter um porta-voz disso, É, né? é, Você dá voz a esses personagens, está dizendo a Vanusa aqui. é, Né? o, o, A Rosário também diz, um artista com grande preocupação social. é, Porque eu acho que é mostrar para essa galera, né? uma preocupação. Quando o Vicky Muniz foi lá no lixão também, de Gramacho, ele Isso, também quis mostrar, né, que aquela sociedade está ali. E a Cacau, quando a gente vai conversar com ela na próxima live, que é daqui a um mês, exatamente daqui a uma fase do, né, quando todas as luas passarem, a gente está com a Cacau, né, todo esse ciclo, né, ela tem um trabalho também lá em Gramacho, que é esses fotógrafos pelo bem, ou seja, a gente tem que realmente conversar, né, com a sociedade, buscar na é, sociedade, olhar o Brasil de verdade, né? Daí esse nome, Olhar do Brasil. sim, Quais são as caras do Brasil? exatamente. E um negócio interessante, pegando esse gancho aí, no projeto Invisíveis,
eu fiquei assim, aquilo me tomou tanto, foi uma coisa que me deu uma dimensão tão diferente das coisas, porque foi um dia que eu peguei, assim, estava andando a esmo com a minha máquina, era um feriado, um sábado, andando ali na litorânea, em Niterói, onde eu moro, em Niterói, e eu comecei a ouvir o barulho das vassouras no chão, era um silêncio sepulcral ali. E aí eu vi dois garis, me aproximei deles, e aí comecei, enquanto eles limpavam as ruas, eu comecei a segui-los e conversar com eles. Conversei muito com eles. E depois conversei com outros. E eu fiquei assim, muito tomado com o que eles me disseram. Primeiro que eles elogiaram a empresa que eles trabalhavam, eles são muito orgulhosos do emprego que eles têm, porque são concursados, enfim, eles não têm queixa de nada. Mas uma coisa me chamou a atenção, porque todos falaram da mesma coisa. Todos falaram o seguinte: tudo é muito bom, só que nós temos uma situação que é o seguinte: as pessoas que estão aqui próximas, que passam pela gente, elas nos confundem com lixo, porque nós somos totalmente invisíveis para essas pessoas. Ninguém olha para a gente, ninguém dá um bom dia, uma boa tarde, nada. Eu fiquei absolutamente chapado com essa fala. Isso foi tão forte. Olha só, depois que eu comecei a trabalhar com eles, eu passei por alguns garis, comecei a passar por alguns garis na rua, dando bom dia, e você sabe que eles não me respondiam. Eles já tinham introjetado de tal forma essa história deles serem confundidos com lixo, que eles não respondiam mais. Então, quer dizer, é uma situação. Aí o que eu fiz? Eu voltei para casa. Esse projeto é interessante, assim, no sentido de que ele inclusive deu origem ao livro. É incrível, é o Invisível que é incrível. Agora, o livro Invisíveis é engraçado. Eu, quando pego esse livro, ele é muito mais textual do que, quer dizer, ele é metade texto e metade imagem. Mas o que me levou a esse projeto, quando eu cheguei em casa depois dessa conversa, eu sentei no meu computador, eu fiz quase um trabalho catártico. Eu escrevi alucinadamente. O livro são quase 50 páginas, escrito direto, um poema que eu fui fazendo direto, de quase 50 páginas. E aí o livro virou essa mescla, né, de imagem e de texto, e que ele vai ser lançado, ia ser lançado, mas a pandemia me prejudicou, então eu espero lançar esse livro esse ano. Se houver alguém aí nos vendo. Aí, em primeira mão, ó. Se tiver alguém nos vendo de algum instituto cultural, de alguma galeria de arte, de algum espaço que queira fazer o lançamento do livro com palestras minhas sobre o meu trabalho, seria super legal, porque esse ano eu espero, um dos projetos meus é justamente tentar lançar esse livro com palestras, falando sobre o meu trabalho, sobre o meu processo e meu olhar. E pode ser híbrida, né? A palestra você pode transmitir também online, agora a gente está vivendo sobre isso. Exato. A Mônica tocou num assunto interessante. Os cientistas também eram invisíveis, até que nós dependemos dele agora para sair de casa. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, a gente tem, o pessoal já quer, já tá vendeu tudo já. Já podeu. Espero lançar depois da vacina, né? Tem que esperar a vacina para a gente se poder ir para Tem gente dizendo aqui que, tipo assim, depois que viu o seu trabalho dos invisíveis, começou a olhar os garis de forma diferente, né? E não são só os garis, são os motoristas de ônibus, né? São as pessoas que trabalham nos prédios, nos jardins, né? Eu aqui sou uma pessoa que eu falo bom dia, boa tarde para todo mundo, porque eu acho que... E aí eles ficam tão felizes, eles respondem com um sorriso tão bacana, que eu cheguei no dia, sabe? É transformador. Eu acho que as grandes transformações do mundo se dão nas pequenas coisas, né? O seu agir no dia a dia. Isso é ser cidadão, é você dar bom dia direito, falar com as pessoas, ter uma generosidade com as pessoas, ser do bem com as pessoas. É isso que a gente espera das pessoas. E o que eu espero com o meu olhar, com o pessoal da Grota, que é um projeto que eu comecei, eu me envolvi tanto com o pessoal da comunidade da Grota que eu não vivo sem eles. Tudo meu é feito com eles. Quer dizer, estou fazendo agora um projeto que é um projeto sobre os negros, que eu peguei, que é diretamente tirado do pessoal da Grota. Então, eu espero também dar cabo a ele. Ele é mais instalação, com sapatos das pessoas, enfim. E sempre ligado como você falou, o negócio do regime de exceção, né? O regime de exceção foi outro projeto que você participou, e a Rosário, o Dinho nos salvou.
Rosário, você foram peças fundamentais. São pessoas, sem vocês eu não vivo a arte, não faço parte sem vocês. Porque E a você, gente naquele dia, sem o Dinho, a gente não penduraria os trabalhos. o Dinho, um grande artista, é um dos últimos renascentistas, né? Sim. E esse trabalho regime de exceção foi interessante. Primeiro que me deu essa possibilidade da exposição lá no Parque das Ruínas, aqui no Rio de Janeiro, que é um espaço belíssimo, né? Aquelas paredes longilíneas, maravilhosas. Ali é uma coisa linda. E ali eu pude ter um espaço bom para eu poder trabalhar todas as minhas instalações, as minhas assemblagens, as minhas texturas E com combina, né? Combina com o seu pensamento como que artista. ali foi interessante você falar nesse tema da invisibilidade, porque como é que aí foi uma epifania mesmo. Aí foi uma coisa que eu tive assim. Eu estava vindo para casa, entrei na Igreja do Carmo, no centro do Rio, né, da Ordem Terceira do Carmo. É uma igreja belíssima, ela está recuperada, está lindíssima. E aí eu entrei sozinho, fiquei olhando aquela beleza, é um dos símbolos mais ricos do barroco colonial que nós temos, né? E aí eu olhando aquelas imagens, os dourados nas colunas, naquilo tudo, e eu de repente me dei conta do seguinte: gente, eu estou sentado nesta igreja exatamente aqui, não é? Que há anos atrás os negros saíram do porto ali, do cais do porto, a 100 metros daqui, construíram toda essa beleza aqui e foram impedidos, porque os negros, os escravos, quer dizer, se a gente pensar que o arquétipo religioso do Brasil colonial é todo ele desenvolvido na igreja barroca, e as igrejas barrocas foram construídas por escravos que foram impedidos de entrar nas suas próprias igrejas construídas, é algo assim impensável. Aí o que eu fiz? Eu peguei, fotografei vários detalhes da igreja do Carmo, eu peguei e consegui em arquivos históricos fotografar algumas cartas de alforria, e consegui fotografar alguns negros da construção civil. E aí eu imprimi isso tudo, pedi para imprimir, mandei imprimir em tecidos de cetim, que dá um brilho bastante opulento, aquela coisa da opulência do barroco, né? Então, o que eu fiz? Aí, essas imagens todas impressas no tecido de cetim, elas foram costuradas à mão, juntas. Essa costura, a linha e a agulha, no sentido de ser um agente de ligação, né? E aí eu fiz meio que como se fosse eu diria, a costura, como se eu quisesse recosturar os laços, reconectar os vínculos dele, retecer, se existe essa palavra, esse neologismo, em retecer esses laços das cartas de alforria dos escravos que nunca puderam entrar naquela igreja com a própria igreja, e fizemos aqueles painéis grandões, coloridíssimos. Aquilo ali foi, eu acho, de uma riqueza. Eu entendi aquilo como como se eu estivesse querendo me redimir eu entendo como a maior barbárie da história humana, a escravidão. Sim, tanto que nos fundos da igreja tem um oratório, né, que era para os escravos, né? Quem não sabe, a igreja do Carmo fica ali na 1º de março, e tem ali a gente se isolou, já esquecemos mais, dos barbeiros. Isso. E atrás da igreja tem o último oratório do Rio de Janeiro que existe ali, onde os escravos iam ali para trás para escutarem a missa, porque não podiam entrar na igreja. Né? Então a gente assim, é porque a gente vai para o centro, você olha, tem muita história ali, né? E é muito bacana você ter entrelaçado essas histórias, né? E entender também o regime de exceção. As pessoas já pensam logo assim, política, esquerda, eu não sei o quê. Não é história, é entrelaçar, significar as coisas, ressignificar as coisas, né? Então assim, existiu um regime de exceção maior do que essa barbárie da escravidão, que até hoje a gente vive, né? Quando eu convivo com esse pessoal da Grota, com as pessoas, com toda essa comunidade, e trabalhos assim constantes, eu me debruço sobre isso de uma forma que é quase que
entregar minha alma, é como se eu estivesse assim, tentando me justificar dessa diáspora absurda. Você imagina as pessoas saírem lá da África e virem para cá fugindo, quer dizer, nunca mais encontraram seus pares, nunca mais viram os seus círculos sociais, conviveram com seus parentes. É uma coisa impensável essa história da barbárie negra aqui da escravidão no Brasil. E os portugueses que iam na Igreja do Carmo também fugiram de Portugal. Tem a fuga da família. Eu fiz um projeto sobre o Império, é isso, né? A fuga da família. Então, assim, no final das contas, estava todo mundo errado, né? Em vez de dar a mão Exatamente. Né? E cair no samba, Pô, estava tudo certo. por que não fizeram isso? Era muito mais interessante para todo mundo. Pois é, então, assim, é que a gente já está aqui caminhando para sermos derrubados. Ainda falta aí uns 5 minutinhos, mas vamos, né, afunilando, a não ser que a gente seja derrubado e volte para falar mais. Ou a gente faça uma próxima live. Mas, assim, olhar o Brasil com o olhar do ângulo, e você mesmo falou isso para mim no nosso papo, quando a gente estava fazendo o projeto. Né? Você tem o clique e olhar o que mais tem em volta daquele clique, né? Isso. O Roland Barthes dizia que, né, uma fotografia vale 1000 palavras, né? E você diz aqui que o clique te cega, porque, né? Então, assim, é interessante, porque o clique poderia significar 1000 palavras, ao mesmo tempo a gente às vezes fecha os olhos para esse clique. É isso mesmo. Né? Então, é a gente entender esse movimento da fotografia, esse olhar da fotografia. Né? Então, assim, eu queria dizer, Fernando, que a gente pode fazer outra live, porque o papo é muito muita interessante, coisa. O papo não acaba, né? Mas, assim, já agradecer, sabe? Agradecer a sua amizade, agradecer essa fidelidade, agradecer, né, todas as pessoas que trabalham com a gente nesses projetos, Rosário, Dinho, que está por aqui, e todos vocês que estão aqui, né, ouvindo essas histórias e elogiando, mandando 1000 mensagens, né? Então, assim, não dá para a gente ler tudo, porque, né, a gente queria... Mas, assim, é um enorme carinho dizer que esse projeto foi criado, assim, em um olhar, né? E a gente conseguiu ser contemplado por esse edital, né, da Cultura Presente RJ, pela Lei Aldir Blanc, na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. E é um grande prazer dizer que esse aqui, de fato, é o primeiro passo, porque a partir daqui já começam a extrapolar 1,5 milhão de ideias, e aí Rosário pode chegar junto, Dinho também, né? Porque é assim que funciona. E dizer que exatamente no dia 24 de março, né? Daqui a 4 semanas, eu recebo a Cacau Fernandes também, que é uma fotógrafa que tem esse olhar, fotógrafa que vai fotografar todas essas festas do interior do Brasil. Então, a gente também vai conversar com ela. E, Fernando, o espaço é todo seu. Tá. Só um minutinho. Quero agradecer demais esse convite. Eu fiquei super honrado com isso. Eu acho que em tempos de essas confusões todas, você poder me proporcionar esse encontro é uma coisa riquíssima e tentar passar alguma coisa para as pessoas. Eu acho que isso é super legal e super enriquecedor, né? Eu acho que, pegando o gancho aí do olhar do Brasil, eu acho que se a gente fosse fazer um retrato, uma fotografia do retrato do Brasil, eu acho que diante dessa caldeirão cultural e étnico que a gente é formado, diante desses milhões de retalhos que a gente é formado, sem dúvida que vários fragmentos ficariam de fora, né? Então, quer dizer, esses fragmentos que ficam de fora, talvez nos dê a possibilidade de apontar, como se fosse fotografia que eu estava falando anteriormente, apontar, quem sabe, apontar o nosso olhar para fora da racionalidade, a gente não tente ter uma percepção um pouco mais rica dessa surreal riqueza, dessa singularidade múltipla chamada Brasil, né? Eu acho que é a conferir, né? Beijo em todo mundo, adorei falar com vocês, foi um prazer imenso estar com você nesse bate-papo aqui. Realmente gostaria de responder as coisas de todo mundo, mas, enfim, faremos outras e a gente está por aí.
Então, eu quero dizer muitas graças às pessoas da Venezuela. Isso, Eu Maria, quero agradecer agradeço muito. todos os amigos e conhecidos que passaram a ser amigos aqui. Curtem a página do Fernando Browne, o perfil dele aqui no Instagram, que vocês dão de cara com essas fotografias maravilhosas. Aqui na LV também a gente fez um Reels ontem com 10 fotos que o Fernando nos enviou. Ou seja, está todo mundo conectado. Cultura é isso, né? A gente poder cultuar, a gente poder acreditar, poder ensinar, né? E dizer assim, olha, quem faz cultura é muito rico, né? Porque as pessoas têm uma mania de dizer, não sei o quê, não dá dinheiro, não sei o quê. Tem muita coisa aí, tem editais bons acontecendo, as leis de fomento estão aí. Eu acho que as pessoas têm, né, que colocar os projetos para fora. Esse edital contemplou muita gente que nunca participou de edital, vários circos que não, né, a Lei Aldir Blanc, 10 circos do Rio de Janeiro foram fomentados. Então, assim, eu tenho que agradecer. É o segundo edital entre o ano da pandemia que eu sou aprovada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Super legal. Então, gente, beijo muitos beijos. todo mundo. Agradeço. Fernando, ó, meu coração. Para vocês também. Tudo. Sempre. Tá Muito bom? obrigado. Seja bem-vindo. Se quiser voltar outra live, a gente marca e faz. Estou por aqui. Gente, 1 milhão. Beijo. Beijinho e abraços bem apertados. A gente está louco para dar. Tomem vacina e a gente já se encontra pessoalmente. Tá bom? Beijos. Beijo. Tudo bom. Também.